E agora a gente começa de fato a falar da tragédia que foi registrada ontem à noite na BR-376 aqui no litoral do Paraná. Ao todo, 9 pessoas morreram. 7 integrantes de um time de remo da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, além do coordenador desta equipe e também do motorista da van que acabou se envolvendo nesse acidente. Nós estivemos hoje pela manhã no local exato onde o acidente foi registrado e a gente traz uma reportagem completa que você acompanha a partir de agora. Era 9h40 da noite deste domingo quando houve o registro de mais um grave acidente na BR-376, na altura da cidade de Guaratuba, aqui no litoral do estado. Uma van com atletas de remo da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi atingida por um caminhão, que, segundo informações, apresentou falha nos freios. Aparentemente, o condutor do caminhão alegou para a gente que perdeu o freio e acabou passando por cima dessa van, arrastando ela para fora do leito carroçável e tombou em cima dessa van. O motorista teve ferimentos leves e na van, aparentemente, havia 10 pessoas, 10 atletas de remo da cidade de Pelotas que vinham de São Paulo, de uma competição, aparentemente. Dessas 10 pessoas, uma saiu com ferimentos não muito graves e aparentemente as outras 9 pessoas estão em óbito. No decorrer da manhã, com a chegada das equipes da criminalística, veio a confirmação: 9 mortos, sendo 7 atletas, o coordenador do grupo e o motorista da van. Após receber o primeiro impacto do caminhão, a van foi tirada da pista, passando por aqui, exatamente no canteiro lateral da BR-376, no quilômetro 665. A gente observa por aqui diversos pedaços desta van, pertences também dos ocupantes e também alguns pedaços, destroços do caminhão que se envolveu nesse acidente. Após a batida que aconteceu um pouco atrás, a van passou por aqui e o caminhão também, ainda sem freios, acabou esmagando esta van exatamente aqui neste local. E foi exatamente aqui também que os 2 veículos ficaram após essa batida. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Curitiba. O delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito já investiga as causas do acidente. O procedimento vai ser instaurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito, inicialmente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, estamos tão somente na fase inicial das investigações. Vamos realizar uma série de diligências para que a gente possa entender efetivamente a dinâmica do acidente. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. Segundo o delegado, ele seria interrogado ainda nesta segunda. Todas as vítimas já foram identificadas e os familiares comunicados. Em relação ao condutor do veículo, do caminhão, a Polícia Civil já identificou, já estamos em contato com ele e provavelmente vamos realizar a sua oitiva nas próximas horas. Em relação às vítimas fatais e os familiares, estamos ainda procedendo à identificação dos corpos para que na sequência a gente possa entrar em contato com os familiares. Cerca de 12 horas após o acidente, as equipes da concessionária finalizaram os trabalhos de remoção, tanto do caminhão quanto da van, que se envolveram nesse acidente durante a noite do último domingo, ainda aqui na altura da cidade de Guaratuba. Tanto o caminhão quanto a van foram colocados aqui neste canteiro lateral que é utilizado pelas equipes da concessionária, as equipes que realizam obra aqui no local. E a gente vê a van já em cima do caminhão e será retirada pelo guincho aqui do local. A van totalmente amassada, não tendo o máximo de 1 metro de altura. Isso acaba confirmando a força do impacto, a violência como toda essa situação foi registrada em um acidente muito violento e trágico aqui na BR-376. O acidente tirou a vida de adolescentes e jovens que tinham um futuro promissor. Eles voltavam de uma competição de remo no estado de São Paulo, no qual eles foram destaques. A medalha dentro da mochila de uma das vítimas exemplifica a interrupção de vários sonhos. E esses adolescentes que eram atletas de remo estavam voltando para casa após um final de semana de competições. Aqui, ao lado do caminhão, a documentação deles, que permitia a participação deles nesta competição. Cenas fortes e também o registro de uma grande tragédia aqui na cidade de Guaratuba. Os jovens faziam parte do projeto Remar para o Futuro, da cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. O município decretou luto oficial.
Então você acompanhou a reportagem, nós que estivemos no local onde esse acidente foi registrado e quero até mesmo aqui fazer um relato pessoal. Assim que a gente chegou no local onde o acidente foi registrado, o primeiro contato que eu tive com toda essa situação foi ali ao lado do caminhão guincho. Eles estavam retirando ainda alguns pertences de dentro da van, até mesmo atravessando a rua, tirando vários pertences das vítimas que acabaram ficando ali dentro desta van. E o que me chamou a atenção foram duas mochilas que estavam em cima desse caminhão guincho. De um lado, uma mochila que tinha ali um computador e do outro lado, uma outra mochila que estava ainda entreaberta, mas eu consegui enxergar dentro dessa mochila uma fita colorida. Logo pensei, deve ser a medalha de um desses jovens, né? As medalhas que eles ganharam durante esse final de semana na competição que eles participaram lá em São Paulo. E de fato era mesmo, eu puxei um pouco essa fita e junto dela veio a medalha. Inclusive a gente mostrou ali no final da reportagem essa imagem. Para mim é a imagem mais forte de toda essa tragédia, né? Pelo menos das imagens que eu tive acesso, do que eu consegui visualizar naquele local. São aí jovens, 7 jovens ao todo, 9 vítimas no total, mas os jovens que tinham um futuro brilhante pela frente, que estavam já se destacando, estavam competindo e saíram de sua casa em Pelotas, no Rio Grande do Sul, foram passar uma semana em São Paulo em busca do futuro, em busca do esporte, em busca de fazer a diferença. Infelizmente, um grave acidente, mais um grave acidente na BR-376, acabou ceifando a vida de todas essas 9 pessoas nesse acidente gravíssimo. E para você ir de casa, até mesmo a gente conseguir mostrar um pouco mais o local exato de onde foi este grave acidente, a gente vai acompanhar aqui uma imagem do mapa. Nosso pessoal do grafismo fez aqui o mapa. Aqui é a BR-376, a gente passando aqui já por Santa Catarina, entrando novamente aqui na cidade de Guaratuba, já no litoral do Paraná. O acidente foi exatamente nessa região aqui, em uma dessas curvas, um pouco mais para frente, cerca de 2,5 km, exatamente aqui onde eu estou com o meu dedo agora, já tem uma área de escape. Então, por muito pouco, este caminhão, né, que segundo informações apresentou falhas mecânicas, ele não teria conseguido ali entrar na área de escape e também, consequentemente, ter evitado toda essa tragédia. Então, exatamente aqui tinha uma área de escape que poderia muito bem ter salvo a vida dessas 9 pessoas. Já o acidente aconteceu exatamente aqui nessa região, o começo da descida, o começo da região de serra, e infelizmente é um local muito perigoso que já foi cenário, já foi tema de tantas reportagens aqui na nossa programação, de tantos outros acidentes também que já foram registrados por aqui também. E olha só, a gente vai mostrar agora as vítimas deste acidente. A gente já conseguiu as fotos, né, de todas as vítimas, os nomes também, já confirmado inclusive pelo Instituto Médico Legal de Curitiba, que faz o trabalho agora neste momento de identificação e liberação também desses corpos. E a gente vê, são 7 jovens, né? O mais velho tem aqui 20 anos de idade, o mais jovem tem 15 anos de idade e também o coordenador dessa equipe e também o motorista dessa van. Começando aqui com a Ellen Belloni, de 20 anos de idade, o Henri Fontoura Guimarães, de 15 anos de idade, o Vitor Fernandes Camargo, de 17 anos, a Nicole da Cruz, de 15 anos, a Angel Souto Vidal, de 16 anos, o Ogner Tissot, ele que era então o coordenador da equipe, com 43 anos de idade, João Pedro Kirchner, de 17 anos de idade, o Samuel Benites Lopes, de apenas 15 anos, e também o Ricardo Leal da Cunha, de 52 anos de idade. O Ricardo Leal, então, que era o motorista desta van. Além disso, mais 2 outras pessoas que se envolveram de forma direta nesse acidente, um outro adolescente de 17 anos de idade e também o motorista do caminhão, que tiveram apenas ferimentos leves, inclusive o jovem já recebeu alta hospitalar e já está a caminho de casa, onde neste momento já deve estar com a sua família também. A gente vê aqui, né, nesses rostos pessoas felizes, né, quase na sua totalidade aqui das fotos que a gente conseguiu, eles praticando o esporte, eles no mar praticando o remo, que era o esporte que eles tanto gostavam, que estavam na rua, estavam no estado de São Paulo para fazer parte dessa competição.
e a gente vê agora 9 pessoas que infelizmente perderam as suas vidas neste trágico acidente na BR-376. A gente continua falando sobre essa situação, agora a gente vai lá para a cidade de Curitiba, vamos conversar com o Diogo Monteiro, ele que está na frente do Instituto Médico Legal lá da cidade de Curitiba, como eu disse há pouco, é o órgão responsável, foi responsável pela identificação desses corpos e também agora pela liberação. Diogo Monteiro, muito boa noite para você, meu querido, o que você tem de informação por aí? Os corpos já foram liberados e caso não, já há uma previsão? Olá, Michel. Voltamos a falar ao vivo aqui de Curitiba. De fato, todos os corpos já foram identificados e também passaram por necrópsia e estão aguardando agora a liberação. Nós não devemos ter familiares aqui no Instituto Médico Legal de Curitiba, isso porque o translado, então, desses corpos deve ser feito por um avião que deve chegar na madrugada desta terça-feira aqui na capital do estado. Um avião deve sair, então, do Rio Grande do Sul, vindo aqui para a cidade de Curitiba, onde os corpos serão liberados e aí eles serão encaminhados para a cidade de Pelotas. Durante o dia, tivemos um grande movimento aqui de profissionais no Instituto Médico Legal, por mais que não tenhamos familiares aqui na cidade, mas o trabalho foi totalmente concentrado na identificação e também no trabalho de necrópsia desses 9 corpos que estão aqui ainda no Instituto Médico Legal da cidade de Curitiba. E nós conversamos então com a Patrícia Cancelier, ela que é coordenadora de identificação de vítimas de desastres. Ela falou com a gente, com a imprensa em coletiva, sobre essa questão do trabalho e também de como será o procedimento para a liberação dos corpos a partir de agora, já que eles estão identificados e necropsiados aqui no ML de Curitiba. Vamos acompanhar. Cada acidente complexo como esse demanda da Polícia Científica uma reação em cadeia. O primeiro atendimento é o atendimento ao local do acidente, que iniciou na noite de ontem, com a perícia do local. Então, nós mandamos um perito especializado em acidente de trânsito para fazer todo o levantamento. O levantamento ele se estendeu da noite de ontem até o início da manhã de hoje. Então, foi um levantamento bastante extenso, bastante complexo. E depois os corpos são trazidos até a sede da instituição para poder ser examinados também. Os corpos chegaram por volta do meio-dia, foram já todos examinados e todos identificados. Nós seguimos para a identificação humana os protocolos Interpol. Então, os corpos já estão todos identificados e prontos para serem liberados. Agora, às 5h05, nós recebemos, então, a última atualização aqui do Instituto Médico Legal. A Polícia Científica do Paraná informa que a primeira etapa da liberação já foi concluída por um representante das famílias. A Polícia Civil do Paraná aguarda também, a Polícia Científica, o retorno deste representante que, no momento, está realizando os trâmites necessários para a retirada dos corpos. A retirada que deve acontecer entre 3 e 4 da manhã, esses corpos devem chegar na manhã de terça-feira no Rio Grande do Sul. É claro que o trabalho vai continuar, o IML trabalha 24 horas aqui em Curitiba e também vamos seguir acompanhando então todo esse trabalho que será relacionado agora de translado dos corpos aqui de Curitiba para o Rio Grande do Sul, onde os corpos devem ser velados lá em Pelotas. Michel. Você conversou com a doutora Patrícia, ela que é uma legista especialista nesse tipo de caso, inclusive a informação de que ela teria ido também na tragédia de Brumadinho, que foi também um outro desastre natural, que acabou realmente ali tendo longos dias de trabalho nessa identificação de corpos. Então, acho que é isso mesmo, Diogo? A complexidade até mesmo ali de identificar 9 vítimas, 9 corpos, mas foi um trabalho muito rápido das equipes do IML de Curitiba. Exatamente, Michel, até porque desde que o acidente aconteceu, as equipes da Polícia Civil foram até o local e na sequência a científica também foi realizar a perícia no local do acidente. Esses corpos começaram a ser recolhidos, retirados ali dessa van, encaminhados aqui para o Instituto Médico Legal em Curitiba. Por volta do 12h50, todos os corpos já estavam aqui na sede do IML e já passaram na sequência pelo trabalho de necrópsia. Como você bem disse, a médica legista Patrícia, ela
teve um trabalho relacionado à liberação, à identificação desses corpos, né? Até porque são múltiplas vítimas e é um acidente muito complexo que precisa de muita experiência, até mesmo para evitar qualquer erro em relação a essa identificação. Mas por aqui, né, o trabalho da Polícia Científica foi feito a 100% concluído e agora só aguarda somente a liberação dos corpos para que eles possam, então, serem encaminhados para o estado do Rio Grande do Sul. Isso aí, Diogo. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta para falar mais sobre este caso. O Diogo Monteiro, que acompanhou, inclusive, uma entrevista coletiva com o delegado, o doutor Edgar, ele que é o responsável pela Delegacia de Delitos de Trânsito e será responsável também pela investigação deste acidente. Então, daqui a pouquinho, o Diogo Monteiro traz mais informações aqui para a gente a respeito deste grave acidente. Até daqui a pouco. Diogo, mais uma vez, obrigado.